pessoal, vamos dar seguimento, né? Conhecimento em 9 cartas. Eu tinha parado no prefácio, né? A explicação do canal, né? Que é a mulher que canaliza Jesus, né? E agora eu vou para a introdução das cartas, né? Depois da introdução, né, vem o sumário, e aí sim vem a primeira carta que é contada pelo próprio Jesus, ok? Então vamos lá. A introdução. Ele diz: eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir do meu ensinamento quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Pronto, pessoal, ele quer dizer que ele veio retificar as interpretações errôneas que existem, né, na Bíblia, dos ensinamentos dele, né, há 2000 anos atrás. Ele também diz, em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial e de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte da implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Tá vendo, pessoal? Isso significa que ele não vai voltar mais para cá, como diz na Bíblia. Que ele vai voltar, e uns dizem que vai arrebatar, outros, entendeu? Ele não vai voltar mais. Então ele está querendo dizer, isso é uma das interpretações errôneas que tem na Bíblia, de que ele vai voltar. E ele não volta mais, pessoal. Então, isso daqui é impactante para quem, né? Por exemplo, quando eu li, né? Entendeu? Eu nunca tive, como eu falei, uma visão muito, né? Tinha uma visão limitada. Uma das coisas que eu acreditava, né? Então, uma dessas aqui que ele ia voltar, e ele não vai mais. Ele mesmo diz aqui que ele não vai mais, ele não pode mais se tornar humano de novo, né? Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la na palavra. Ela é o meu canal. Pronto, isso aqui quem está falando é ele, pessoal. Entendeu? É a carta, né, que está ditando isso aqui, mas quem falou isso aqui foi ele, né? Pronto, o canal, né? Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou esse exercício espiritual de transmissão de consciência, né? O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos atrás, quando eu, comprometida cristã, encontrei minhas atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos desfrutei do sucesso de muita felicidade, né? Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Tá vendo, pessoal? Ela contando aqui, isso que é o canal contando. Uma noite, em uma resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo me tornou uma realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fontes de ondas de amor cósmica através do meu corpo e
me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber, no qual finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciência com Deus. Me tornei curadora e instrumento de algumas curas instantâneas. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é importante demais, pessoal. Entre 1966 e 1978, num importante ponto de minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo introduziu-nos princípios científicos espirituais, agora explicado por ele em suas cartas. Em 1975, ponto, né, pessoal? Estou passando direto, né? Em 1975, experimentei uma noite de divisões descrevendo eventos desde 1988 até 1994, as quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas diversidades, sempre aliviada pela minha forte conexão com Cristo e em minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para o meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária. Algumas vezes no contato claro e próximo com Cristo, e outras vezes afastada para reforçar minha fé e a paciência no período de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo o meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Pronto, pessoal, vou estar aqui para finalizar aqui a introdução. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro de refinamento, quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva. A voz começou a editar as cartas, começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada dela tem origem em outras literaturas, embora nos últimos anos certos escritores tenham obviamente tirado grandes partes de suas próprias inspirações na radiação da verdade e da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com a consciência são gradualmente abençoados. Eu sou meramente o canal, nada mais. Tá vendo, pessoal? Ela é apenas um canal. O canal que canalizou o próprio Cristo para que ele possa, como ele não pode mais voltar aqui em corpo, como diz lá que ele vai voltar, então ele não pode, pessoal, porque ele está muito além, muito além, muito além. Ele não tem a energia dele, como fosse a energia do Sol. Se o Sol aproximar um pouquinho mais, para se aproximar um pouquinho mais da Terra, a gente é exterminado, queimado vivo. Quer dizer, que tão poderoso é o Sol em energia, né, e tudo mais. Então Jesus é a mesma coisa, é como se ele fosse o Sol. Então ele já baixou, né, as energias dele, ele já baixou muito para poder canalizar o canal, mas não pode passar disso, entendeu? Então vamos lá no sumário das cartas. O sumário das cartas. Aqui no sumário ela vai digitar cada carta, que é que ele vai dizer em cada carta. Depois do sumário, pessoal, é a carta 1, tá bom? Então é a carta 1, tem 25 páginas, então não vai dar para mim ler as 25 páginas. Vou ler talvez 2 capítulos, né, para não ficar muito tenso, muito grande, né, o áudio, tá bom? Pronto, na primeira carta, vamos lá. Cristo fala de suas razões para ter retomado a editar estas cartas. Disse que a humanidade atrai suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Até grifei aqui. Eu grifei várias páginas aqui com marca-texto para poder fixar bem, né? Explica por que a sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente, tá vendo, pessoal? Diz que não existe o pecado contra Deus e que nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as suas 6 semanas que passou no deserto e que realmente aconteceu.
o que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de um rebelde a um mestre curador. Tá vendo, pessoal? Então é ele mesmo que vai contar o que aconteceu com ele, o que real aconteceu com ele, entendeu? Quando ele foi iluminado no deserto. Vamos lá, carta 2. Continua a história de sua vida na terra, o retorno com sua mãe para Nazaré e a recepção que teve, sua primeira cura em público e a tremenda reação, a escolha dos discípulos, seu verdadeiro ensinamento. Isso aqui é que ele vai dizer na carta 2. Carta 3. Continua os iniciantes de sua vida, né? Os ensinamentos, a consciência do que seu tempo na terra seria abreviada pela crucificação, as coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes religiosos judeus, o que realmente aconteceu e o que foi dito na última ceia, a atitude dos discípulos e a verdade em relação à sua ascensão. Carta 4. Cristo retorna o fio de seu ensinamento na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente até que todos tenham ascendido a consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre homens e mulheres vai finalmente mudar. Oh, pessoal, isso é espetacular e maravilhoso. Haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Tá vendo, pessoal? Ele diz que vai mudar. Isso aqui é espetacular. Nossa. Pronto, cartas 5 e 6. Cristo começa a explicar o verdadeiro processo da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e às doutrinas religiosas. As rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individuação terrena e, portanto, necessária, mas também fonte de todo o sofrimento. Tá entendendo, pessoal? A individualidade humana é necessária, muito necessária. Mas é dessa individualidade que vem todos os sofrimentos que a gente está aqui na Terra sofrendo desde o início. Vamos lá, carta 7. Cristo explica a verdade a respeito do ato sexual, o que realmente acontece espiritual e fisicamente, como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher da ordem do mundo. Pronto, pessoal, quero que vocês entendam que vai ter capítulo nessas cartas que eu não entendo, não vou poder explicar porque eu não entendo, entendeu? Porque devido ser muito complexa, vai chegar a uma carta que vai ser muito científica, ele vai explicar muito ciência, né? Então é uma coisa muito complexa. Então eu vou dizer para você, pessoal, essa aqui eu não entendo, então não tem como eu explicar isso daqui por eu